Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Apocalipse, capítulo 11, dando prosseguimento ao nosso tema, o Apocalipse para todos. O apóstolo João recebe um instrumento de medida e, com esse instrumento, uma tarefa. Foi dito para ele: mede o santuário, isto é, o templo. Mede o altar e os que nele adoram. Deixa sem medir o átrio exterior, porque ele foi dado aos gentios e Jerusalém será pisada pelos gentios por 42 meses. Olha, a gente tem que estabelecer, para a compreensão do texto, estabelecer primeiro o que é tempo dos gentios. Para isso, temos que recorrer ao princípio deste chamado tempo dos gentios, ou tempo das nações. O tempo dos gentios começou mais ou menos no ano 600 antes de Cristo, através do Império Babilônico. Foi quando eles incendiaram Jerusalém, destruíram a cidade, destruíram o templo e levou o povo cativo para a Babilônia, onde eles ficaram 70 anos no cativeiro. E então, você percebe uma sucessão de impérios. A partir dali, os governos que Israel tinha a proeminência, Israel praticamente dominava o mundo com o seu progresso, com reis abençoados. Aliás, Davi foi o maior rei de Israel. Então, chegando o tempo dos gentios, os impérios babilônico, persa, Grécia e Roma, os 4 primeiros grandes impérios gentílicos. Depois se estabeleceu outros impérios e o governo das nações. Nesse período, nasceu Jesus. O próprio Jesus, em Lucas 15, 21, ele falou nesse tempo dos gentios. Ele disse: até que termine, até que acabe o tempo dos gentios, Jerusalém
será pisada por eles. Então, a gente percebe que com esta palavra do Senhor Jesus, assim como começou o tempo dos gentios, o tempo dos gentios vai terminar. E o que houve de importante nesse chamado tempo dos gentios foi o nascimento de Jesus, a sua crucificação e a sua ressurreição. E dentro desse mesmo período, ele edificou a igreja, ordenou a evangelização. O evangelho que a princípio era limitado às fronteiras de Israel, após a ressurreição, ele rompeu fronteiras. E lembre-se, João 3,16, porque Deus amou o mundo, não uma nação apenas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele, ressuscitando, ele deu a ordem da evangelização. Ele disse para os discípulos, que é extensivo para nós hoje. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Era a palavra de ordem da evangelização, que anteriormente ele havia mandado os discípulos de 2 em 2 e disse: olha, vocês não saiam das fronteiras de Israel. Mas após a ressurreição, agora o evangelho para o mundo, para todas as nações. Mas esse tempo dos gentios, a era da igreja, ela é limitada, ela vai terminar assim como vai terminar o tempo das nações. Por isso, João recebe esta ordem: mede o santuário, isto é, o templo, mede o altar, os seus adoradores, mas deixa de fora dessa medida o átrio exterior, ali fora do templo, porque Jerusalém foi dada aos gentios, às nações, e ela será pisada por 42 meses. Isto é, os 3 anos e meio, dos quais nós temos mencionado várias vezes.
o período que Jesus e Daniel, eles chamaram esse período de grande tribulação. É o período do último governo do homem e vai finalizar com a instalação do reino do Senhor Jesus Cristo. Olhe, não perca nenhum dos vídeos posteriores, pois nós iremos aprender muito nessa medição do templo. Por hoje, fiquem na benção e na graça do Senhor. Amém e amém.